Um abraço, bom dia Watson, bom dia a todos. João Antônio da Silva, chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia, vai falar a reportagem da Orlândia Rádio Clube a respeito dos trabalhos da Vigilância Sanitária, sobretudo com relação à fiscalização aqui na cidade. Ô João, nós temos a informação de que a Vigilância Sanitária, juntamente com a polícia, estão fazendo um trabalho de fiscalização, inclusive nos famosos pancadões. Algumas pessoas, inclusive na semana passada, questionaram na rede social sobre a forma desse trabalho, porque a vigilância ela tem feito um trabalho anti-abordagem através de divulgações na rede social e, diante disso, algumas pessoas questionaram se esse formato não estaria atrapalhando a própria abordagem. Eu gostaria que você explicasse para a população de Orlândia, através da URC, por que vocês entenderam, que esse formato seria o mais seguro e também o mais eficaz. Bom dia, João. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Orlândia Rádio Clube. E vamos então aqui tá explanando aí para todo mundo, que tem comentado mesmo a respeito deste trabalho da Vigilância Sanitária. Eu mesmo acompanhei algumas falas, comentários aí da população de que a Vigilância Sanitária tem feito o trabalho de forma errada porque fica divulgando na internet, no site da prefeitura e na rede social de que vai haver uma intensificação e aí o nosso trabalho não seria um trabalho de resultado positivo por conta da gente estar falando. Ou seja, é claro que ninguém vai lá no pancadão porque a Vigilância Sanitária sai avisando que vai haver uma intensificação. O que está aí errado das pessoas entender dessa forma é que o trabalho ele é realmente preventivo. Nós estamos falando de saúde pública e todo o trabalho da vigilância sanitária é pautado na prevenção e não tentar resolver uma situação onde já esteja ocorrendo aquela situação, exceto quando não tem jeito mesmo, a gente já encontra a situação armada e aí vai requerer aí uma força maior para poder resolver aquele problema durante o acontecimento. Só que, em se tratando dessa situação de grandes aglomerações, de festas clandestinas, onde a situação já está ocorrendo, dificilmente se pode fazer alguma coisa. Ou seja, além de não conseguir fazer nada, o problema ali já foi alastrado, Ou seja, já ocorreu a situação de transmissibilidade da doença entre aquela quantidade de pessoas que ali já estão aglomeradas. Então, a gente faz realmente aí a divulgação para que nem ocorra esses eventos. É claro que não é com uma intenção de que, vamos falar da situação, porque assim as pessoas vão ficar com medo e não vão lá. Não é com essa intenção, é com a intenção mesmo de que as pessoas fiquem sabendo que se forem, vai haver abordagem sim. Essa abordagem vai acontecer no início, antes que aconteça a tamanha quantidade de pessoas que se aglomera nesses locais. Então, a abordagem pode acontecer, boletins de ocorrência, até multas pelas aquelas pessoas que estejam chegando ali inicialmente, porque a gente pode classificar essas pessoas como as pessoas responsáveis por aquele acontecimento. É claro que essas pessoas vão ter que se esclarecer, porque elas estariam chegando ali naquele momento. Foi o que aconteceu na abordagem que a polícia fez em pessoas que estavam chegando no campo de polo da Fazenda Diamante, quando foi feito aquela ocorrência lá, quando a gente fez aquele trabalho lá. As primeiras pessoas que chegaram, elas foram abordadas e elas foram retiradas daquele local, elas foram convidadas a se retirar. E houve um plantão por um bom tempo lá, para que todos que viessem naquele local
fossem então abordados e prestar esclarecimento do porquê estariam ali. Então, isso é uma medida muito positiva, uma medida tranquila, onde evita-se ocorrer o pior, porque é claro que nesses pancadões, nessas festas clandestinas, não podemos dizer que todo mundo que está ali é bandido. Pode ter sim bandidos ali, traficantes e entre outras coisas, mas ali tem pessoas de família, tem menores, tem trabalhadores, tem pessoas que a gente pode dizer que são pessoas do bem. Eles apenas estão indo ali para se divertir, é claro, de uma forma errada, porque nós estamos num momento em que isso não está sendo permitido por conta da transmissão da doença. Mas ninguém pode classificar que todas aquelas pessoas participantes dessas festas são pessoas do mal, ou são bandidos, ou são traficantes, ou usuários de drogas. Então, isso fica muito claro que a ação ela é positiva. Diga-se de passagem, uma situação que ocorreu no Rio de Janeiro, onde quando fizeram a ação lá, a coisa não foi muito bem organizada, articulada e muito bem pensada, ocorreu situações terríveis lá, né, que sobrou para quem organizou aquela ação, de forma a confrontar. Vigilância sanitária não está aí para confrontar com ninguém, não. Não está aí para debater, não está aí para criar guerra contra ninguém. Está aí para criar guerra contra a transmissão do vírus. Então isso tem que ficar claro. A ação da vigilância sanitária, no formato em que a gente vem fazendo, é a melhor proposta de combate ao Covid-19, porque nós estamos indo à frente da situação e evitando que ocorram essas aglomerações. Então a população precisa entender isso muito bem e, ao invés de ficar criticando e descendo a lenha nas ações da vigilância sanitária, deveriam entender melhor o porquê desse tipo de ação, do porquê desse formato e ver os resultados que nós estamos tendo. Não estão mais ocorrendo essas festas, não estão mais ocorrendo essas situações de grandes aglomerações, exceto aglomerações que vêm ocorrendo na Rua 1, aos olhos de toda a sociedade e aos olhos das autoridades, sim, eu sei, mas a gente está buscando medidas ali até punitivas. Nessa semana mesmo, a grande maioria dos comerciantes ali que promoveram esse tipo de situação, eles vão ser autuados e com a previsão de baixar as portas, porque não vai ter outra medida. Se essa aglomeração continuar ocorrendo ali, não tem outra medida a ser tomada. Aqueles estabelecimentos vão ser fechados, lacrados. Essa é a medida que a vigilância sanitária vai tomar contra aquela situação existente na Rua 1, que até então não houve como ainda resolver. Porque, mais uma vez eu digo, que não é proibido as pessoas estarem naquele local. O que é proibido é estar criando uma aglomeração daquele porte diante da situação em que estamos vivenciando aí da pandemia de Covid-19, em que cada vez mais tem aumentado, e neste mês de maio tem sido o mês mais letal de toda a pandemia. O mês de maio já bateu o recorde de letalidade de casos de Covid e de mortes por Covid. João, um outro campo que a vigilância sanitária tem feito também uma fiscalização seria as empresas. Gostaria que você também explicasse como tem sido o comportamento dos funcionários dentro da empresa e também uma outra situação. Esses funcionários fora da empresa ou fora das empresas, o seu cotidiano familiar, o seu comportamento na sociedade. Tem como a vigilância sanitária acompanhar um pouco disso? Existe algum estudo que demonstre como tem sido o comportamento dos cidadãos de forma geral? Muito oportuna essa sua pergunta, Serginho. Ótimo. É uma pergunta que merece uma resposta bem clara sobre esse assunto. Afinal de contas, as empresas, a grande maioria das empresas, pequenas, médias e grandes empresas de Orlândia, já foram visitadas pela vigilância sanitária. Eu estive pessoalmente nessas visitas, eu fiz questão de estar junto com a equipe. Nós fizemos uma abordagem nessas empresas no ano passado
e neste ano nós estamos voltando novamente para fazer essas abordagens, seja por vistorias rotineiras ou por denúncias, né? Então, na primeira abordagem que nós fizemos no ano passado, a gente já havia levantado a questão de que o funcionário dentro da empresa, ele está sim protegido, ele está sim dentro de um ambiente que segue protocolos sanitários, seguem portarias, inclusive a maioria das empresas deve colocar em prática a portaria número 20, de 18 de junho de 2020, e a resolução SS 96 da Anvisa, que é especificamente sobre o uso correto de máscara, sobre a máscara adequada que se deve usar, né, sobre as penalidades cabíveis por não uso ou por uso inadequado dessas máscaras. E aí nós fizemos novamente uma abordagem esse ano em algumas já, e a gente vai continuar fazendo. O que foi até na época falado é que o funcionário lá dentro, seguindo todas as instruções, todas essas normas e todos os cuidados, e inclusive empresas que fazem além dos protocolos sanitários, elas têm trabalhos dentro da empresa educativo, informativo, de orientação e de cuidado e uma série de coisas. Então não se pode dizer que as empresas não estão dando o melhor delas aí no enfrentamento da Covid-19. O problema é como esses funcionários se comportam fora das empresas. E isso fica claro que, olhando para essa quantidade de pessoas aglomeradas, como eu falei lá na Rua 1, por exemplo, será que essas pessoas não são trabalhadores, empregados de várias dessas empresas do município? Com certeza sim, porque nós estamos observando isso também e a gente está conseguindo ver pessoas lá dentro nessas aglomerações e conseguindo identificar trabalhadores de várias empresas de Orlândia. No domingo mesmo, eu fiz uma observação dessa, porque isso começou a bater na minha cabeça. É claro, gente, essas pessoas que estão aglomerando são pessoas irresponsáveis, que não têm vinculação com nada, são bandoleiros do município que não trabalham, que não têm compromisso com nada, ou são pessoas de família, são pessoas que trabalham em uma empresa? Que tipo de pessoas são essas? E aí é claro que eu comecei a observar e vi que tem pessoas de empresas aqui que eu conheço, empresas que eu já visitei. Por isso, nesta semana eu estou encaminhando uma circular para todas as empresas se reunir com seus funcionários e cobrar desses funcionários a responsabilidade de estender esses protocolos cumpridos dentro da empresa também fora da empresa. Isso parece que vai ficar cerceando os direitos das pessoas? Não, de forma alguma. Ninguém está cerceando o direito de ninguém. As pessoas têm o direito de ir e vir de forma segura. As pessoas têm o direito de estar aonde quiser sem causar aglomerações. O que precisa é observar o que se está fazendo. Como que eu, na qualidade de funcionário público e até da área da vigilância sanitária, poderia estar participando de uma aglomeração daquela, ou estar num comércio ali em meio a tantas pessoas, como estava no domingo, como estava no outro domingo do Dia das Mães, e como vai estar no próximo domingo se não tomar nenhuma providência, porque vai, como eu disse, vai ser tomada uma providência. Então, isso eu estou falando para todos, para empresas privadas e empresa pública, no caso, funcionários da prefeitura. Eu tenho observado funcionários da prefeitura aí, né, nessas aglomerações, e ele vai dizer, mas eu estava no comércio. Sim, estava no comércio no meio das aglomerações. Então isso tem que se estender para todo mundo. O trabalhador, que compromisso que ele tem com a empresa para não levar a doença para dentro da empresa? Já que ele lá dentro tem que seguir uma série de protocolos e fora da empresa ele não segue nada. Ele participa de tudo quanto é festa que ele vê, ele vai em tudo quanto é lugar onde tem aglomeração. E aí como que isso funciona? Como que vai parar com a transmissão da doença se não existe esse compromisso? Se esse compromisso não está vinculado às atividades trabalhistas dele e às atividades diárias dele fora da empresa? Isso precisa estar muito bem articulado, muito bem cuidado, muito bem
vigiado. Então, é isso que eu venho falar, que as empresas precisam tomar uma medida aí contra também esses funcionários. Eu não estou falando aí que tem que mandar embora, que tem que aplicar penalidade nenhuma. Precisa fazer um trabalho educativo junto com esses funcionários. Tem que ver aonde eles estão indo. Por que eles estão adoecendo? Será que é porque estão trabalhando ou é porque estão fazendo coisas erradas fora da empresa? Neste momento, todo mundo tem que mudar a sua forma de pensar, a sua forma de se comportar, porque todo mundo está ligado a alguma coisa. Todo mundo está ligado a alguma família, a alguma empresa, a alguma instituição, a algum estabelecimento de saúde e até mesmo funcionários públicos que têm contatos diretos com muita gente o tempo todo. Tudo isso tem que ser repensado, tudo isso tem que ser colocado em prática de forma coerente, de forma responsável dos dois lados. A empresa responsável por manter os protocolos sanitários em dia e os funcionários, a sociedade em geral, responsável por manter e estender esses protocolos além da empresa. João Antônio da Silva, chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia, está falando a reportagem da Orlândia Rádio Clube. João, havia uma grande esperança nessas vacinas, uma porcentagem da população já se vacinou e já existe aí vários casos de pessoas que tomaram a segunda dose da vacina e ainda assim elas foram contagiadas pelo vírus. Os casos de Covid continuam aumentando, segundo informações do próprio município. E, diante disso, você acha que essa situação, essa realidade, frustrou a expectativa das pessoas que estavam aí esperançosos com essa vacina? Bom, Serginho, sobre vacina, ainda existe muita coisa que vem sendo falado e que não fica totalmente claro, né? Eu sei que teve pessoas que já haviam tomado as doses de vacina e acabaram se contaminando, mas isso aí, biologicamente, tem uma série de explicações que só os profissionais mesmo, cientistas aí, pode estar explicando sobre isso, mas eu ainda acredito que a vacina é a solução, né, para resolver aí a questão da Covid, não de dizer que vai acabar, mas para diminuir muito aí as gravidades, né, que vem ocorrendo, as mortes, as internações, as intubações. Isso a vacina tem a capacidade de fazer, sim. É claro que a vacina ela tem o que é feito de avaliação de porcentagem de efeito dela. Então essas porcentagens elas estão aí vinculadas a uma série de coisas. Por exemplo, vacinas que se diz que ela é 100% capaz de não deixar que a pessoa seja internada ou que tenha um caso grave, né, que evolua para uma gravidade da doença. Tem vacina que garante essa porcentagem até de quase 100% ou até 100%, conforme eles vêm falando, né? E é claro que tem vacina que tem porcentagem menor, mas todas elas têm o seu devido efeito aí de amenizar aí os prejuízos, né, para as pessoas que adoecem após ter tomado a vacina. É muito diferente da pessoa que adoece sem ter tomado nenhuma dose de vacina e daquela que já se vacinou com pelo menos uma dose ou até com as 2 doses e adoece, que ela vai ter aí um quadro bem mais ameno, né, dos efeitos aí que a doença causa na pessoa. Então, em relação à vacina, em se tratando de demora, né, isso está muito prejudicado ainda, não está sendo eficiente, é claro, muita demora, muitas questões políticas envolvidas que a gente acompanha aí no dia a dia, né? Infelizmente, mais uma vez, as questões de políticos inflamados e que estão pensando aí já na campanha de 2022, vem aí criando uma série de dificuldades para que essa vacina chegue o mais rápido possível à população, mas a vacina ainda é, sim, aos olhos da ciência, né, que eu não posso falar por mim mesmo e nem por conversas que eu ouço de negativas contra a vacina, eu vou sempre estar confiando na ciência até que prove o contrário. Eu gostaria já, em nome da URC,
deixar os meus agradecimentos ao chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia, João Antônio da Silva. Muito obrigado, João. Obrigado, Serginho, pela oportunidade. É sempre muito bom a gente poder levar nessas informações e explanar sobre o assunto, porque a sociedade também fica à espera de informações e de uma base aí para eles, né, pelo menos entender o que vem ocorrendo, o que pode acontecer daqui para frente em relação à fiscalização sanitária, como que o município pode se organizar para melhorar ainda mais o combate à pandemia. Eu vejo assim várias situações que podem melhorar aí ligados à ajuda mesmo, né? A contribuição da sociedade, a contribuição das empresas, a contribuição de todos de uma forma geral. Quero agradecer aqui também a contribuição que o capitão Lázaro tem dado para a Vigilância Sanitária, disponibilizando os seus profissionais junto à Vigilância Sanitária para combater aí essas aglomerações e combater também essas festas clandestinas. Eles estão empenhados aí no dia a dia com a gente, embora a gente ouça muita crítica também sobre eles, mas eles também têm as suas metas de trabalho e eles também trabalham dentro de uma situação onde tem que se ter muito cuidado também em como fazer uma abordagem, como tratar determinados assuntos, assim como a vigilância sanitária. Então, antes de criticar e só falar que não faz nada, é preciso entender um pouco mais do contexto geral de tudo isso, de tudo que está aí dentro das questões de fiscalização sanitária e também de abordagem por parte dos policiais, que a gente não pode reclamar, eles estão empenhados aí com a gente. Se for possível a gente ficar a noite toda fazendo averiguações, eles estão junto com a gente. No começo teve um desencontro, sim, mas agora a gente está muito bem alinhado, muito bem empenhado. Amanhã mesmo, aliás, hoje mesmo, eu vou estar falando com o capitão Lázaro novamente para a gente fazer novamente aí, montar o grupo de fiscalização para esse próximo final de semana. Nesse próximo final de semana nós temos aí comemorações da final, né, do Campeonato Paulista, e isso provavelmente, se não ficar de cima, vai acontecer situações de muita aglomeração, e eu já venho pedir aí para as pessoas colaborar e tentar comemorar isso de uma forma segura, sem estar aí se expondo, né, de uma forma que vai trazer a doença para dentro da sua casa, vai levar para a empresa onde trabalha, vai levar para a sua instituição de saúde onde trabalha. Enfim, é isso que eu venho pedir mais uma vez, essa ajuda e esse apoio de todo mundo para que a gente possa melhorar essa condição da transmissão da doença em nosso município. Obrigado. Muito obrigado, João. Bom dia. É com você, Watson.